Prezados, eu sou Sidney Lima, professor do Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE, e no período 2022.2, eu serei o responsável pela disciplina eletiva de Segurança da Informação, atrelada ao meu departamento, ao Departamento de Eletrônica. Então eu fiz um pequeno questionário com as perguntas frequentemente respondidas. Espero que vocês interessados na disciplina compartilhem nos grupões das redes sociais entre os membros, entre os alunos interessados em cursar a referida disciplina. Então, de antemão, eu já peço perdão, eu tentei mexer na qualidade do meu áudio, tentei amplificar o ganho do meu áudio e está captando até a minha respiração. Então, por hora, a comunicação se tornará um pouco prejudicada, mas eu vou tentar contornar isso. Então vamos às perguntas frequentemente respondidas. Se você tiver alguma dúvida adicional, fique à vontade para entrar em contato comigo. Esse é o meu e-mail institucional, sidney.lima@ufpe.br. Primeira pergunta: quais são os horários da disciplina no semestre 2022.2, que se começa agora dia 28/11? Às segundas-feiras, das 10 às 12. Se a sala de aula em relação ao período passado for mantida, será na sala de aula 116. Eu entro em contato novamente com vocês, alertando se houver alguma alteração na sala de aula. Então, primeiro andar do CTG, sala 116, presença facultativa. Eu não faço chamadas. Terças-feiras, aulas práticas no LDE, quarto andar, laboratório didático de eletrônica no quarto andar, das 10 às 12. Aí sim, eu faço chamadas onde nós desenvolvemos atividades práticas. Quais as atividades práticas são essas? Em relação ao cyberataque, engenharia social, ou seja, como manipular os sentimentos da vítima de modo que ela faça aquilo que você quer, sem o uso da força, ou seja, sem o uso da força física ou sem o uso da força química, através da manipulação de sentimentos. E um dos casos clássicos de engenharia social diz respeito a clonar sites. Nós iremos fazer isso durante as salas de aula prática. Nós iremos clonar sites de redes sociais, sites de instituições confiáveis, de modo que a vítima possa confiar naquela instituição e dar os seus dados sem o uso da força, porque ela acredita na reputação daquilo que seria o site, o portal da instituição confiável, quando na verdade a página foi clonada. Nós iremos fazer isso em sala de aula prática. Isso é feito com 4 ou 5 comandos em questão de alguns segundos. A página já está clonada. Nós iremos também trabalhar com recuperação de dados formatados. Isso é uma das minhas áreas de pesquisa, tanto a nível de graduação quanto a nível de pós-graduação. Eu tenho um mestrando e no futuro breve terei um doutorando atrelado ao programa de pós-graduação da UPE que trabalham especificamente com ferramentas autorais visando a recuperação de dados formatados. Como se dá isso? Quando você tem um celular ou então um computador que você clica com o lado direito do mouse e vai em formatar, ou então com o celular você aperta 5 segundos, não é isso? A tecla e ele volta formatado, todos os dados permanecem no seu respectivo dispositivo de armazenamento em massa, HD, SSD, todos os dados estão lá e estão passíveis de serem recuperados. Fazendo uma analogia, é como se você tivesse ido em um determinado estacionamento, tivesse pego a prancheta do vigilante e rasgado as anotações dele. Ou seja, você perdeu o controle de onde os carros estão estacionados, mas todos os carros estão nos seus respectivos locais. Basta fazer uma varredura que todos os carros estarão nos seus respectivos locais. Então, quando você formata um computador ou um celular, todos os dados estão ali passíveis de serem recuperados. Se você só perdeu a MFT, a tabela mestre de arquivos, que continha o espaço onde eles estavam locados, ou seja, onde ele começava e onde ele terminava, mas todos os dados permanecem locais. Então nós iremos fazer a recuperação de dados formatados em sala de aula. Nesse dia eu peço que vocês levem um pendrive, algo relativamente prático de se acoplar no computador, para que vocês saibam quais são os riscos de você se desfazer de um equipamento eletrônico em tempos contemporâneos. Quais são os riscos de você
dar, vender, fazer rolo, trocar um celular, por exemplo. Principalmente entre os nativos digitais, aqueles que nasceram após a massificação da rede mundial de computadores, visto que há uma tendência do namoro virtual. Você conhece seu par romântico pelas redes sociais, você mantém contato com seu par romântico pelas redes sociais, é natural que você também namore pelas redes sociais. Você troque intimidades, vídeos, fotos e etc. pelas redes sociais com o seu par romântico, e quando você se desfaz desse celular, todos os dados estão passíveis de ser recuperados. Aquela frase, amor, vê e depois apaga, não se aplica. Todos os dados que transitou pelo seu celular podem ser recuperados através dessa grande área da segurança da informação chamada de recuperação de dados formatados. Nós iremos recuperar dados formatados e também nós iremos fazer a destruição lógica, sobrescrever bit a bit cada um dos dados do seu computador ou do seu celular, de modo que você possa doá-lo, vendê-lo ou trocá-lo, sem medo de que alguém atente contra a sua reputação, transmitindo o seu namoro virtual, por exemplo, dentre outras fraudes, como, por exemplo, senha de cartão de crédito, etc. Na parte da defesa, nós iremos trabalhar com antivírus baseados em inteligência artificial e também firewalls, detectar um tráfego malicioso em tempo de execução. Então, esses serão o escopo das nossas aulas práticas. Perguntem aos alunos que já pagaram a disciplina, vejam se eles estão satisfeitos ou não com as aulas práticas, com os experimentos práticos, se contribuiu tanto para a formação profissional, quanto também contribuiu para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, os cuidados que uma pessoa deve tomar ao se manipular informações digitais trafegando na rede mundial de computadores. Perguntem aos alunos, vejam qual o nível de satisfação ou insatisfação deles. Qual o código do Google Classroom? Está aqui, estará na descrição do vídeo, o código da turma. Eu estarei trabalhando hoje, o dia inteiro, na confecção desse novo Google Classroom, dessa nova turma, inserindo os PowerPoints, inserindo as playlists, materiais de aulas, etc. Eu espero que ao longo do dia todo esse material esteja contido já nesse Google Classroom. Então peço que de antemão eu irei fazer o convite quando eu receber pelo SIGA todos os alunos, pelos e-mails institucionais, mas de antemão você já entra, já pede a permissão para entrar no Google Classroom, inclusive os alunos externos, os alunos que não estão, que não são atrelados ao departamento de eletrônica. Essa disciplina eletiva está disponível para todas as classes, todos os departamentos atrelados ao CTG. Então, todos os departamentos, elétrica, naval, minas, biomédica e etc., todos eles estão passivos de se matricular na disciplina. Então, os alunos externos também, de antemão, já vão se matriculando, que é para você não perder nada e acompanhar o nosso cronograma. Quais são os canais no YouTube? Então, está aqui, aulas pré-gravadas. Todas as aulas estão disponíveis já no YouTube para que você vá assistindo no seu tempo. Serão 14 aulas, falta eu gravar a 13ª. Eu tive um problema com esse próprio notebook, eu não estava conseguindo mais gravar porque era HD, mas agora como eu substituí para SSD, ele está levemente mais rápido, eu já consigo voltar a gravar as aulas em tempo real. Então, a 13ª aula eu gravarei ao longo das disciplinas. Então, ao longo da disciplina. Então, no futuro breve, a 13ª aula será gravada e também eu pretendo substituir essa aula 3. Eu cometi alguns deslizes do ponto de vista jurídico, explicando as dificuldades de se montar um metamodelo de cidades inteligentes, prevenindo e detectando ataques de engenharia social, a manipulação de sentimentos da vítima, por exemplo, o golpe do falso sequestro, o golpe do falso prêmio, os golpes induzindo as pessoas a fazerem transações financeiras. E eu mostro as dificuldades de se fazer isso no Brasil, só que eu cometi alguns deslizes jurídicos e eu vou regravar essa aula no futuro breve. Também temos o canal para técnica em microcomputadores, aqueles que vocês, por exemplo, que você nunca formatou um computador, você nunca utilizou um pendrive botável, um pendrive com um sistema operacional próprio paralelo ao HD. Então, estão aqui as dicas iniciais para que você pretende ser um técnico em microcomputadores, que vai servir também para a aula.
Um canal de antiforense digital, por gentileza, de agora em diante não chame Florense. O nome certo é forense, faz alusão a fórum, são técnicas computacionais que viabilizam a criação de evidências e provas que podem ser apresentadas em fórum, em juízo. E antiforense, como o próprio nome sugere, são técnicas que visam atrapalhar, ridicularizar e diminuir os esforços do perito forense digital. Produzir pistas falsas, por exemplo, ocultar, destruir informação digital. Então, temos esse canal aqui, especializados em forense digital. E também temos um mini curso sobre perícia forense digital e as nossas redes neurais, as nossas redes neurais extremas. Então, com exceção do canal do Técnico em Microcomputadores, esses canais aqui estão privados. Você vai ter que logar com seu e-mail institucional, com seu e-mail da UFPE, para que você tenha acesso a ele. Então, por que esses vídeos estão privados? Esse daqui da Antiforense Digital, o YouTube derrubou o meu canal. São mais de 100 vídeos, mas são mais de uma centena de vídeos explicando técnicas de antiforense digital. Você clonar páginas, você fazer a investigação, farejar o que está acontecendo naquela rede local, naquela LAN, você criar Wi-Fi falsos para que a vítima seja induzida a dar a senha do Wi-Fi. Então, são mais de uma centena de vídeos, experimentos, desde a época que eu era professor em faculdades particulares, e provavelmente alguém denunciou o meu canal e o YouTube derrubou. Então, agora os vídeos estão privados, somente quem tiver acesso ao canal somente terá acesso àqueles que tiverem e-mails institucionais da UFPE, que eu compartilho os vídeos com eles. E também as aulas pré-gravadas estão privadas. Por que eu faço isso? Para evitar que as faculdades particulares tenham acesso. Então, por exemplo, a Uninove, que é uma grande franquia de faculdades particulares, promoveu uma demissão em massa dos professores e eles só descobriram isso no dia inaugural, da aula inaugural. Eles já estavam demitidos, mas a instituição não os avisou. Por quê? Qual era o objetivo? Que os professores fossem demitidos e também não conseguissem se realocar no mercado de trabalho. No dia da aula inaugural, não há mais vagas nas faculdades concorrentes. O objetivo é que os professores passassem no mínimo um período desempregado e fossem contratados 6 meses depois com um valor bem abaixo. Quem passa 6 meses de mercado, um profissional assalariado que passa 6 meses sem trabalhar, perde completamente o poder de barganha. Então, e na aula inaugural foi contratado o padre Fábio de Mello, uma das grandes celebridades desse país, que tem uma agenda concorridíssima, para fazer a aula inaugural. Os alunos se apiedaram da situação, pediram até que os professores pudessem entrar na aula inaugural, porque eles que estavam precisando de um amparo espiritual. Descobriram que tinham sido demitidos e descobriram que iriam passar os 6 próximos meses sem trabalho, porque a janela de contratação de professores na aula inaugural já tinha sido passada. Eles não poderiam pedir emprego nas faculdades particulares concorrentes, porque já estavam com a grade de profissionais fechada. Então, se uma faculdade particular, eu fui 10 anos professor em faculdades particulares, eu sou professor universitário desde os 23 anos, se uma faculdade particular descobre que tem uma playlist dessa, contendo um cronograma completo de 60 horas e livremente disponível no YouTube, demissões em massas podem ocorrer sem aviso prévio. Que é para os professores, daqui a 6 meses, perderem completamente o poder de barganha e aceitarem qualquer valor para conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Então, para evitar esse tipo de selvageria, os vídeos estão privados. Se a métrica, pergunta número 6, se a métrica for mantida no período de modificação de matrícula, os alunos externos ao departamento de eletrônica poderão ser matriculados. E a questão número 7, como é a prova? A prova não é prova teórica, é uma prova experimental, são 5 atividades, lembrando que não é por sucesso. Se você tentou fazer e conseguiu nota máxima, também se você tentou fazer e não conseguiu nota máxima, desde que você descreva através de um vídeo tutorial, você gravando a sua própria tela do computador e escrevendo um texto conforme o slide imediatamente anterior, daqui a pouco eu mostro a vocês, dos experimentos. São 5 atividades. Descobrir senhas através de word lists, através de tentativas e erros,
Criptografia, você transformar a informação. Esteganografia, você ocultar, esconder a informação. Pentest, teste de intrusão, teste de penetração, você conseguir fazer a intrusão no sistema. E engenharia reversa, ou seja, você ter um aplicativo e conseguir desmontar, desassemblar esse aplicativo, de modo que você consiga ter informações sobre aquele aplicativo. Isso é geralmente utilizado para se craquear jogos. Então, você craqueia jogos, pode estudar aquele aplicativo e transformá-lo em seu favor. Por exemplo, retirar a cláusula da senha do jogo. Então, o jogo ficaria livremente disponível. Então, são 5 atividades que você deve me entregar até o prazo final da disciplina. Eu ainda vou preencher no SIGA. E o texto, conforme o slide 32, as informações escritas estão aqui. Então, por escrito, você deve dizer qual é o objetivo da rede, quais foram as configurações escolhidas. Em Linux, dificilmente se tem interface gráfica. Então, você vai me dizer para que serve aqueles parâmetros que você está utilizando. "-d", "-i", "-f". Como a ferramenta funciona, o tutorial passo a passo. Se você quiser tirar print screens, capturas de tela, fique à vontade. Onde estava a vulnerabilidade, se no sistema ou no usuário, se o usuário foi induzido ao erro, por exemplo, se com treinamento visando ataques de engenharia social aos usuários, esse ataque poderia ter sido evitado, sugestões de defesa e também os materiais e métodos. Qual foi o computador que você utilizou, qual foi o sistema operacional, quais foram as... Pergunta clássica que sempre me fazem: professor, eu posso fazer as atividades no Windows? Poder pode, mas dificilmente você vai conseguir. O Windows parte do princípio que todo usuário é leigo. Por exemplo, eu durante as aulas estava confeccionando um antivírus dotado de inteligência artificial, e para você confeccionar um antivírus baseado em inteligência artificial, antes você precisa criar um repositório, apresentar uma quantidade estatisticamente relevante de aplicativos sérios e outra quantidade estatisticamente relevante de aplicativos malignos, maliciosos. Então, quando eu comecei a aula, estava fazendo isso no período, aproveitando o intervalo entre uma classe e outra. Quando eu comecei a aula, o Windows começou a apagar os meus exemplares malignos. Então, ele parte do princípio que todo usuário é leigo. Não adianta você dizer: calma, Windows, eu sei o que eu estou fazendo, porque ele não entende isso. Então, dificilmente você vai conseguir empreender uma atividade maliciosa no Windows. Alternativamente, nós temos o Kali WSL, é um aplicativo da Windows Store que funciona no Windows, mas é preferível que você faça isso numa máquina virtual, numa VMware ou no VirtualBox, ou então você faça isso no pendrive bootável, ou seja, no pendrive com sistema operacional próprio, que você mantém o sistema operacional da sua máquina intacto. Então, nós iremos fazer isso ao longo. Vai ser a nossa primeira aula. Vai ser o nosso experimento inicial. Nós aprendemos a dar boot por fora, ou seja, inicializar o computador pelo sistema operacional do pendrive e não pelo sistema operacional do seu HD. Então, aqui há várias distribuições Linux especializadas em forense digital, e eu recomendo que você utilize algumas dessas, desde que tenha fórum e algo para você tirar dúvida. A grande parte são uma das grandes dificuldades, e são uma das grandes dificuldades do Linux. Então, grande parte das distribuições não tem documentação, não tem distribuição, não tem fórum, atualizam a versão das ferramentas e não atualizam a documentação, e é por isso que essas atividades são experimentais. Eu não cobro, eu não dou nota pelo sucesso, porque isso acontece inclusive comigo. A última palestra que eu fui convidado, o último mini curso que eu fui convidado, eu não consegui utilizar uma ferramenta que eu já utilizava há tempos, há anos, desde a época de faculdades particulares. E eu descobri depois que atualizaram a assinatura da ferramenta, atualizaram a assinatura do software, ou seja, o modo como ele era utilizado, as diretivas, e não atualizaram a documentação. Então isso é relativamente comum em Linux. Vão atualizando as ferramentas, não atualizam a documentação, não tem fórum, não tem distribuição, o negócio fica descontinuado. Então aconselho você a utilizar distribuições, utilizar distros que tenha fórum, que tenha participação, que tenha algum tipo de documentação. Por exemplo, o Parrot, o Backbox, o Kali, é um dos mais famosos. Então, eu aconselho fortemente você utilizar uma distribuição Linux
que tenha algum tipo de documentação, que tenha algum tipo de participação em fórum, de modo que você possa ser direcionado, tirar suas dúvidas, ser orientado e etc. Se você trabalha com outra linha de pesquisa em relação à segurança da informação, entre em contato comigo. Se você investiga Deep Web, por exemplo, se você já faz automações relacionadas ao Deep Web para descobrir fóruns permanentes temporários criados para se promover atividades ilícitas na Deep Web, por exemplo, entre em contato comigo. Se você trabalha com SQL Injection, entre em contato comigo. Se você averigua a qualidade da segurança da página, se aquela página é segura ou pouco segura, se trabalha com pentest nesse ramo, pode entrar em contato comigo, que a gente customiza o seu experimento. Qual data de final de entregue? A última aula referente ao semestre 2022.2. Eu ainda vou preparar essa papelada no Siga. E, alternativamente, se você, por exemplo, compartilha o seu computador com o irmão, com o pai, com a mãe, não tem tempo para deixar esses experimentos rodando, então, se você tem medo, tem receio de fazer isso, é a primeira vez na vida que você vai trabalhar com Linux, com atividades maliciosas, alternativamente, você pode fazer um capítulo de livro. Ele deve ter entre 7.000 e 10.000 palavras, dá mais ou menos de 12 a 15 páginas no Word. Esse capítulo de livro você pode, por exemplo, transcrever uma aula dessa minha. Pega a aula de metamodelo de cidades inteligentes, ou pega a aula relacionada à rede neural extrema. Então você abre, transcreve ele, certo? Clica em mostrar transcrição e você vai pegar esse texto e transformá-lo em texto formal, em texto corrido. Então isso equivaleria a sua nota na disciplina. Você pega essa aula aqui e transcrever em texto corrido, em texto formal, gramaticalmente correto. Então, no momento eu estou me aproximando de 10 capítulos de livro ao longo das disciplinas. Assim que eu chegar por volta de 20 capítulos de livro, nós iremos lançar esse livro, visto que grande parte dos experimentos que nós estamos trabalhando não estão documentados na literatura acadêmica. Grande parte dos experimentos que nós estamos trabalhando ainda necessita de documentação formal. Pode entrar na biblioteca virtual da UFPE, pode entrar na biblioteca presencial da UFPE ou das instituições de ensino superior pernambucanas. Você não irá encontrar informações técnicas sobre grande parte dos objetos de estudo na nossa aula. Então, o objetivo é que todos nós possamos nos tornar autoridade científica no ramo da segurança da informação. Então, se você quiser, alternativamente, pode escrever o seu próprio capítulo de livro. Nós já estamos com 10 capítulos de livro e a ideia é que, se chegar a 2 dezenas, nós iremos lançar um livro autoral, onde todos nós seremos os autores dessa obra, documentando formalmente aquilo que nós trabalhamos ao longo da disciplina. Então, são essas as diretivas iniciais em relação ao curso de Segurança da Informação. Fique à vontade para entrar em contato comigo se você tiver dúvidas adicionais. Já peço que, de antemão, todos se matriculem no Siga e também já entrem no grupo do Google Classroom, onde eu irei compartilhar as informações relacionadas à disciplina. Um grande abraço a todos. Nós nos vemos presencialmente no dia 28, lembrando que eu não faço chamada. Geralmente, nessa aula aqui, nas segundas-feiras, eu faço encontros individuais com os alunos para resolver os problemas que o Linux dá. Ou resolver ou tentar contornar os problemas que o Linux dá nas segundas-feiras, das 10 às 12. Então, a presença é facultativa, visto que as aulas estão pré-gravadas. No entanto, no Siga você tem que deixar esse horário reservado. Das segundas-feiras, das 10 às 12, você tem que deixar esse horário livre para o Siga, visto que não há possibilidade de ser semestre semipresencial. O semestre é integralmente presencial. Eu estarei na sala de aula de 10 às 12, todas as segundas-feiras, mesmo com a playlist pré-gravada.